violentos, muitas vezes em plena luz do dia. Por trás dessas ações, uma organização lendária e muito poderosa, a máfia chinesa. Os homens presos nesta semana são suspeitos de fazer parte de uma célula que agia no centro da maior cidade do Brasil. Essa quadrilha atuava em São Paulo principalmente em áreas como essa, de comércio popular. Entre outras atividades, eles ofereciam proteção aos comerciantes chineses mediante um pagamento mensal. Uma proteção que custava caro. Segundo a polícia, o valor cobrado pelos criminosos podia variar de 5 a 10 mil reais por mês. Quando o comerciante não aceitava isso e não pagava, eles batiam, eles agrediam, eles destruíam a loja. Há relatos de vítimas de que fechou a loja horas depois que a porta foi arrombada e todos os produtos foram subtraídos, foram levados. No mercado. Uma prática comum em organizações mafiosas, segundo o promotor de justiça, José Carlos Blatt. Elas funcionam, regra geral, nessa sistemática de cobrar, né, das suas vítimas, né, valores a título de pedágio, né? Ou seja, ela é uma proteção buscando, obviamente, uma vantagem econômica, né, através do medo que elas impõem às suas vítimas. As quadrilhas que atuam em São Paulo têm origem em duas regiões diferentes da China. Uma delas fica no Cantão, a outra em Fujian, ao sul de Xangai. A operação desta semana foi batizada de Fujian, uma referência ao nome da cidade chinesa de onde os mafiosos teriam vindo. 20 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão foram cumpridos. Ao todo, 14 chineses presos, sendo 3 deles em flagrante, por porte ilegal de armas. Os detidos são acusados de contrabando, extorsão, sequestros e até homicídios. Os agentes também apreenderam R$ 12.500, 7 pistolas e 2 silenciadores. A polícia agora está em busca do líder, o chinês Liu Bitong, o homem apontado como o mandante de vários assassinatos na capital paulista. Pelo menos uma vez, o líder foragido, Liu Bitong, participou da cena de um crime. Ele estava com 2 capangas quando foi morto ali naquele prédio no centro de São Paulo, um líder da comunidade chinesa que era contra as práticas mafiosas. A execução aconteceu em 2014, mas só agora a polícia divulgou as imagens com exclusividade para o Domingo Espetacular. Liu Bitong é este homem de camisa polo e calça jeans. Ele foi flagrado chegando ao local do crime. Aparentemente tranquilo, o chinês caminha para o hall e entra no elevador. Depois ele segue de escada até o 18º andar, onde estava a vítima. Bitong entra no apartamento. Segundo o horário registrado nas câmeras de segurança, ele fica no apartamento por cerca de 12 minutos. Às 17h29, o chinês deixa o local carregando uma sacola, desce as escadas e entra no elevador. Na saída, ele cruza com uma família e deixa o prédio. Estava ali, né, uma espécie de observação daquilo que estava acontecendo ou até indicando quem seria o alvo. 5 minutos depois, 3 homens chegam ao mesmo local. Aqui, eles aparecem ao lado de um jovem. Em nenhum momento tentam esconder o rosto. Os 3 pegam o elevador. Conversam um pouco. Em seguida, vão de escada até o 10º andar e entram no apartamento da vítima. Não é possível ver, mas os 3 atiram contra o líder comunitário. Segundo o boletim de ocorrência, no local havia algum tipo de confraternização da comunidade chinesa e várias mesas de jogo típico chinês, conhecido como Mahjong. A câmera não registrou o momento em que eles saem do apartamento, mas apenas 3 minutos depois, eles aparecem no elevador, passam pelo segurança e deixam o prédio. O delegado explica que após esse crime, a violência na comunidade se intensificou.
morte de um lado, morte do outro. A partir do momento que foi eliminado esse líder comunitário, eles passaram, né, com mais frequência a estabelecer uma relação de extorsão para a comunidade. Outro homicídio relacionado à máfia chinesa aconteceu em 2015. A vítima, o comerciante Zheng Weilin, de 42 anos. O chinês foi assassinado a queima-roupa no centro de São Paulo. As imagens dessa câmera de segurança mostram o momento em que Lin e um colega deixavam um prédio. Quando abriram o porta-malas do carro, foram surpreendidos por 3 homens armados. Os criminosos correram em direção à dupla e dispararam contra Lin. Ele levou 6 tiros. O segundo homem é poupado pelos criminosos. O chinês, na verdade, foi atingido de raspão e conseguiu escapar. Novamente, os criminosos não se preocuparam em esconder o rosto. Segundo as investigações, Lin havia se recusado a pagar o pedágio cobrado pela máfia. E o colega dele é que armou a emboscada. Ele conduziu ele da casa dele para um encontro e ali ele levou ele para aquilo que a gente fala, para uma emboscada. Né? Ele foi ferido numa bala perdida, que todos os tiros teriam direcionado contra a vítima. Apenas 2 dias depois, outro assassinato, desta vez na zona leste da capital. Um morador da região suspeitou deste veículo que estava mal estacionado e ligou para a polícia. Os agentes encontraram o comerciante Shenba, de 27 anos, morto com 4 disparos. As investigações concluíram que os tiros foram disparados de dentro do automóvel. O assassino provavelmente estava no banco do passageiro. É o recado, tá? Eles davam esse recado executando e para demonstrar que eles tinham poder. E em contrapartida, além dessas mortes, o que acontecia? A própria comunidade chinesa ficava empolvorosa. Olha, o fulano foi morto porque não pagou. Então, acho melhor a gente pagar. Outra forma de recado são os sequestros. Uma comerciante chinesa que morava aqui na zona sul de São Paulo foi vítima da quadrilha por causa de uma dívida de R$30 mil. Ela foi sequestrada quando passava por aqui. A sorte dela é que um vizinho viu e avisou a polícia. Logo após a denúncia, o helicóptero Águia da Polícia Militar localizou o carro do suspeito. Os agentes em terra esperaram o momento certo para realizar a abordagem. Aproveitaram o trânsito intenso e encurralaram os sequestradores, que não ofereceram resistência e se entregaram. Libertada, a mulher se emocionou, ajoelhou e abraçou um dos policiais. Em alguns casos, a máfia chega a contratar matadores de outros países para executar os assassinatos, como neste crime, em março do ano passado. Nossa investigação está apontando de que vieram autores que foram contratados do Paraguai para fazer essa execução e imediatamente após a prática do crime, eles voltaram para o Paraguai. Nessa avenida da Zona Norte de São Paulo, uma chinesa foi assassinada pela quadrilha com 11 tiros. O alvo, ao que tudo indica, era o cunhado que estava com ela no carro. Ele levou 16 tiros e sobreviveu. O comerciante chinês Kang Hong Ye era perseguido pelos mafiosos por desviar dinheiro da organização. Fazia parte da quadrilha. E o grande problema é quando eles se internam, eles acabam saindo do hospital e você não acha mais essa pessoa. As prisões dessa semana podem enfraquecer a ação da máfia, mas não devem parar os crimes. Para o promotor, a polícia precisa combater a fonte financeira da organização. Sem o lucro dessas organizações criminosas, elas não sobrevivem. A polícia investiga se a máfia chinesa tem contado com a ajuda de criminosos brasileiros. Não descartamos a possibilidade, há policiais que fazem segurança VIP para essas pessoas, nós também estamos apurando isso. Ao que tudo indica, o líder Liu Bitong provavelmente já deixou o Brasil. Se ele voltar ao seu país, já tem o abrigo necessário e de lá ele pode comandar tranquilamente, através da internet e outros meios de comunicação, a organização criminosa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.